Olá, eu sou o professor Nunes, esse é o seu canal, professornunes.jns. Se você se interessa por sociologia, política, atualidades, esse então é o seu canal. Todos os dias nós estamos aqui, principalmente trazendo atualidades, fazendo uma análise sociológica, um comentário sobre as principais notícias do dia. Hoje eu quero destacar para vocês o seguinte: olha só, teve um prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro. Sabe o que é que ele defende? Ele defende castração das mulheres. Na opinião dele, tem muitas crianças, mulheres dão muito à luz, então tem que haver castração das mulheres. Olha só, qual é a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse indivíduo? Nós vamos ler a notícia e fazer o nosso comentário, certo? Mas antes, se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber nossas novidades, tá? Como falei, todos os dias nós temos novidades aqui sobre as principais notícias do dia. A gente sempre destaca alguma coisa, alguma questão, algum problema social também, né? Então vamos falar sobre esse dito prefeito de uma cidade do Rio de Janeiro. Mário Esteves, do PROS, prefeito da cidade Barra do Piraí, defendeu a castração de mulheres da cidade para controlar o número de crianças. Olha só. Então, veja bem. Vou pegar aqui a notícia que está no 247. O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, PROS, do Rio de Janeiro, defendeu a castração de mulheres para controlar o número de crianças nascidas na cidade. O que não falta em Barra do Piraí é criança, né? Tem que começar a castrar essas meninas e controlar essa população. É muito filho, é no máximo 2. Tem que fazer uma lei na Câmara, haja creche para ser construída, disse. Diante da repercussão, a Prefeitura divulgou nota afirmando que a declaração foi feita em um momento de descontração e que não houve a intenção de incentivar qualquer prática danosa ou preconceituosa contra as mulheres. Bom, se ele estava querendo brincar, acho que ele brincou de maneira muito equivocada, não é? Agora, tem mais coisas sobre assuntos desse naipe. Nós vivemos na nossa sociedade brasileira um momento muito difícil e, na verdade, isso não vai acabar tão cedo. Primeiro, a questão da ignorância que permeia a sociedade. Desde que teve a eleição do candidato Bolsonaro, desde que ele foi presidente da República, que o fascismo se estabeleceu no país, né, veio à tona no país com o Bolsonaro. Então vê a ideia de, por exemplo, negacionismo. Nós tivemos, por exemplo, os maus exemplos do Bolsonaro, né? A Covid, por exemplo, que matou quase 700 mil pessoas, e ele não queria que usasse máscara, não queria que tivesse isolamento social, né? Fez até o Mauro Cid, ele mandou o Mauro Cid fazer a falsificar o registro de vacina dele, tudo isso, né? Mas a questão, quando a gente vê uma notícia desse tipo, a gente pensa o seguinte: o que será do nosso país com políticos dessa natureza? E é melhor pensar o seguinte: por que políticos dessa natureza têm vez ainda nesse país, se tornam prefeito, por exemplo? Por que, por exemplo, advogados como o cara que confundiu o Pequeno Príncipe, né, o Príncipe do Maquiavel com o Pequeno Príncipe em Saint-Exupéry, né, o cara que foi fazer a defesa de um dos terroristas bolsonaristas, né, que foi condenado, na verdade, por terrorismo do 8 de janeiro, né, você vê aquele advogado. Por que a gente encontra, por exemplo, figuras desse naipe, assim como tivemos, por exemplo, o fatídico presidente da República, o Jair Bolsonaro? Porque nós temos ainda uma sociedade muito ignorante, essa que é a verdade. Uma sociedade onde você tem uma maioria que não gosta de estudar,
que não têm oportunidade também para estudar, nem sempre é porque não gostam, mas não têm oportunidade para estudar, é que os gestores de diversos textos municipais, como estaduais, por exemplo, não querem uma educação de qualidade, uma educação crítica, querem que as pessoas se tornem máquinas, sejam robôs, e aí não querem uma educação crítica. Basta ver exatamente o presidente anterior que detesta a universidade pública, e que uma das primeiras falas dele, quando começou o primeiro dia da presidência da República, foi exatamente se colocar contra a universidade pública. E por isso que nós temos exatamente figuras desse naipe aí, defendendo a castração das mulheres para que não tenham crianças, como se isso fosse resolver os problemas e como isso não fosse um absurdo. Por que um absurdo? Porque não é fazendo uma castração coletiva que você vai resolver um problema desse tipo. Na verdade, isso é uma grande violência fazer esse tipo de coisa, vamos castrar as mulheres, porque aí pelo menos é uma visão extremamente machista e não deixa de ser misógina, porque tem a mulher como se fosse um vaso, uma coisa para somente servir os homens. Essa que é a verdade. Então a gente tem políticos desse naipe, ignorantes desse naipe, porque temos eleitores ignorantes, infelizmente. E temos um analfabetismo funcional muito grande. Você vê, um advogado vai para o Supremo Tribunal Federal, nunca leu O Príncipe do Maquiavel, porque se tivesse lido não tinha feito esse tipo de coisa, como ele fez, de confundir o Príncipe do Maquiavel com o Pequeno Príncipe, tá? Então, por isso que tem esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, várias faculdades de direito, principalmente faculdades privadas, que você tem exatamente muitos estudantes que fazem direito, que não lê sequer um texto, não lê sequer uma linha. Por exemplo, um advogado desse naipe aí, que foi para o Supremo Tribunal Federal, ele nunca leu. Significa que ele nunca leu um texto, por exemplo, do Maquiavel. Porque não adianta dizer que estava no calor da emoção. Você vai para um tribunal, o Supremo Tribunal Federal, para falar tanta abobrinha, tanto absurdo desse tipo, inclusive ainda por cima criticar os ministros do Supremo Tribunal Federal e ainda por cima difundir fake news, como foi aquela fake news que ele difundiu em relação ao Barroso, o ministro Barroso e as eleições. Ele difundiu uma fake news, então foi exatamente questionado na hora. Então é esse absurdo. Então, quando nós temos políticos desse naipe, a culpa não é somente do político, é de toda a estrutura social que mantém uma sociedade de ignorantes. E quanto mais ignorante, quanto mais gente imbecil, mais é fácil de manipular. Está aí as igrejas fundamentalistas, por exemplo, que fizeram campanha exaustivamente para o Bolsonaro. E que, inclusive, passaram 60 dias, várias pessoas dessas, cristãs, religiosas, temente a Deus, Deus, Pátria, Família, passaram 60 dias gritando por golpe militar. Teve três terroristas bolsonaristas que tentaram explodir um caminhão de combustível. Essa é que é a verdade. Como teve um jogador de vôlei, que fez tipo uma brincadeirinha, como dizer, quem quer matar o Lula, por exemplo, dá um tiro na testa do Lula. E agora está aí exatamente como se nada tivesse acontecido. Então a gente tem uma sociedade de ignorantes, essa que é a verdade. Temos universidades, principalmente, faço questão de dizer, principalmente privadas, que mantém, que jogam no mercado, na verdade, ou na sociedade, pessoas desqualificadas, salvo as exceções, pessoas profissionais desqualificados, como um advogado desse que foi para o Supremo Tribunal Federal, extremamente desqualificado, que não tem conhecimento algum, que não tem capacidade sequer de fazer uma pesquisa, pelo menos, correta, capaz de, pelo menos, tirar as dúvidas básicas. Quem escreveu o Pequeno Príncipe, quem escreveu o Príncipe, pelo menos isso, tá? Então não adianta, e ainda por cima falar uma grande bobagem, além de confundir o Pequeno Príncipe, o Príncipe Maquiavel com o Pequeno Príncipe, ainda diz, conforme o Pequeno Príncipe
os fins justificam os meios, como quisesse dizer alguma coisa assim, que o Maquiavel disse. O Maquiavel nunca falou que os fins justificam os meios. Isso é uma interpretação que é dada a partir do conjunto dos capítulos do Príncipe, do Maquiavel, e que aí se tem essa interpretação que os fins justificam os meios, mas em nenhum momento o Maquiavel falou isso, em nenhum momento, né? Está muito claro aí, tá? Então, voltando a esse cidadão aí, que é prefeito de uma cidade e que defende a castração de mulher, para evitar a gravidez, por exemplo, como fosse a solução dos problemas. Bom, isso é uma pessoa tapada, ignorante, e que você tem uma sociedade também de muita gente ignorante que vota em pessoas desse tipo. Essa é a verdade. O brasileiro, a maioria dos eleitores, essa maioria, ela não sabe, por exemplo, quando passa com poucos meses, ela não sabe quem ela votou para deputado, ela não sabe qual é, eu estou falando, não é exagero, ela não sabe a diferença de um deputado para um senador, ela não sabe o que é que um senador faz, o que um deputado de fato faz. Tem deputado que, inclusive, confunde a sua, digamos assim, a sua função, né? Ele fala coisas como se ele fosse um gestor, por exemplo. Então, tem várias coisas que precisam ser resolvidas, a começar pela educação brasileira. Mas, claro, se tem uma massa de ignorantes, é muito fácil manipular. Por isso que veio à tona toda a canalice, a partir, inclusive, da eleição do Bolsonaro. E isso ainda precisa ser resolvido, é um trabalho lento, para que tenhamos pessoas mais qualificadas, principalmente no mundo da política. É isso aí. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.